tudo bem? Lê comigo agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No centro do versículo 1 e do versículo 6 aqui do Salmo 23, nós vemos ilustrações que o salmista usa para demonstrar como Deus cuida de nós. E no meio de tanta angústia, de tanta ansiedade, é bom saber disso. Aqui o salmista diz que esse Senhor, que é ilustrado pela figura de um pastor, ele supre as suas necessidades. Leva ele para verdes pastagens, como uma ovelha, para se alimentar, para águas tranquilas, restaura o vigor, dá orientação. E mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, o bom pastor cuida de nós. Depois o salmista usa a ilustração de um senhor, de uma terra, de um reino, que é hospitaleiro. Ele recebe aquele que está fugindo de inimigos e cuida dele. E ainda mais, além de recebê-lo, dá o de melhor para ele. Faz uma mesa para ele com um banquete, transborda o cálice dele e ainda unge a cabeça dele com óleo. Um óleo para receber aqueles que são mais preciosos, mais importantes. Só que o que me chama a atenção são o primeiro versículo, que diz que o Senhor, e aí ele usa a expressão Adonai, que é Deus, acima de tudo, Deus Todo-Poderoso, o único Deus, é o meu pastor. E a figura do pastor aqui é muito importante. A gente às vezes tem uma perspectiva errada, talvez até romantizada dessa figura. Parece que o pastor é aquele líder que tranquilamente, com toda a liberdade, consegue guiar suas ovelhas no meio de um local, de um caminho, sem nenhuma dificuldade. O rei Davi, que escreveu esse salmo, ele tinha essa perspectiva muito mais apurada que a gente. Nós não temos essa ideia. Davi era um pastor de ovelhas, ele sabia o que era viver ali sujo no meio delas, com cheiro de ovelha, passando dificuldades, noites, acordado, protegendo-as de predadores, passando em locais muito difíceis, tendo que ir atrás de ovelhas teimosas, esgarradas, passando todo tipo de intempéries para cuidar daquele rebanho. Então essa figura para Davi era mais do que apenas alguém que cuidava das ovelhas ou que estava ali para elas, mas era alguém que se entregava por elas. E aí a gente vê Jesus no capítulo 10 de João expandindo esse conceito, essa ideia, quando ele olha para ele mesmo e afirma, capítulo 10 de João, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele expande a ilustração de Davi para um nível de que o bom pastor ele não só supre as necessidades dela, apesar de fazer isso, mas ele dá a vida por elas. E como é bom saber que Jesus é esse bom pastor, que deu a vida por nós, que por meio dele nós temos acesso a Deus, e aí por meio dele temos uma vida eterna, uma vida verdadeira, uma vida suprida em todas as suas necessidades, não só por conta do alimento e daquilo que a gente pode receber dele, mas uma vida que você tem satisfação plena.
Em João 17, Jesus fala que ele, através dele, nós temos uma satisfação, uma alegria eterna. Essa é a vida que o bom pastor tem para nós. Davi nos apresenta essa figura desse bom pastor, mas Jesus expande essa imagem para aquele que dá a vida por nós. E nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de ansiedade, busque refúgio em Jesus, esse bom pastor que entrega a vida por você, que dá a vida por você. E quando estamos nesse bom pastor, de nada nós temos falta. Como diz aqui no Salmo 23, ele afirma aqui no final: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na casa do Senhor, no aprisco do bom pastor, nós temos refúgio o tempo todo. Deus te abençoe.